Trabalho de número 2. Vamos responder? Pessoal, primeira pergunta. Dê a classificação doutrinária do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Tá? Pessoal, olha só. O artigo 122, ele sofreu modificações profundas. Ficou um artigo gigante. Tá? Então é muito importante que você leia ele várias vezes. Para quê? Para que você comece a entender todas aquelas modificações, e toda vez que for cobrado numa prova objetiva, você vai lembrar exatamente do jeito que lá está posto. Mas, pois bem, vamos lá. Primeira coisa, falando sobre a classificação doutrinária. Sujeito, neste caso, sujeito ativo, é um crime comum próprio ou de mão própria? Sujeito comum. Qualquer pessoa pode instigar outrem a suicidar. Então é sujeito comum. Sujeito passivo também é comum. Então, nesse caso, nós falamos que a respeito dos sujeitos, eles são bicomum. São bicomum. Por quê? Tanto em relação ao sujeito ativo como ao sujeito passivo. Certinho? Pois bem, nesse caso, é um crime doloso e admite também a modalidade culposa ou só doloso? Somente doloso. Não existe a modalidade culposa. Terceiro, ele é um crime comissivo ou omissivo? É um fazer. Então é um crime omissivo, tá? Os verbos que estão ali no artigo 122 exprimem uma ação. Mas você tem que lembrar o seguinte, na figura de garantidor, se uma mãe ou se um pai vê que o filho está naquela situação e acaba de uma certa forma ali vendo uma outra pessoa instigando e não faz nada, essa pessoa será o quê? Será responsável pelo crime do artigo 122 na modalidade o quê? Garantidor, na modalidade omissiva, por omissão. Também comissivo por omissão, tá bom? Também chamado omissão imprópria. Então lembre-se disso, figura do garantidor. É possível? Sim, é possível. Esse crime é um crime de forma livre. A pessoa pode instigar para que a outra suicide de várias formas. Então a forma é livre. É um crime considerado de dano. Por quê? Antes da mudança, só consumava o crime quando houvesse lesão corporal grave ou a morte. Hoje não mais, tá? Então, neste caso, quando a pessoa sequer tenta a morte, mas houve a instigação, o crime será consumado. Então, nesse caso, é um crime formal. Mas a partir do momento em que a pessoa tenta contra a sua própria vida e aí há uma lesão corporal ou a morte, aí ele é classificado como crime de dano, tá bom? Material. Veja que a depender do crime, ele vai ser considerado crime formal ou crime material. Crime material, se houver a produção de um resultado naturalístico, ou lesão corporal, ou a morte. Agora, se não houver nem lesão corporal, nem a morte, mas houver a instigação, ali como está no caput, já é o suficiente para configurar o crime. Então, nesse caso, modalidade formal. Então, as duas, tanto modalidade formal como a modalidade material, tá bom? É um crime instantâneo de efeitos permanentes, se houver o quê? Se houver a morte, tá? Porque crime instantâneo de efeitos permanentes, morreu, infelizmente, tem como voltar à vida, ok? Ele é um crime monossubjetivo, unissubjetivo, ou também chamado de concurso eventual, porque pode ser praticado por um só sujeito, tá? Pode ser praticado por mais de uma pessoa? Sim, pode ser aplicado, mas o caput, o artigo, não requer isso. Por isso que ele é unissubjetivo, ou também chamado de monossubjetivo. É possível o fracionamento do intercrime? Sim. Então, nesse caso, ele é plurissubsistente, tá? E ele é, em regra, não transeunte no caso de produção de dano, lesão corporal ou a morte. Ou se a pessoa sequer tente, aí é um crime formal, aí ele passa a ser um crime transeunte, ok? Pessoal, lembrando vocês que é um crime de conteúdo variado, um tipo misto alternativo de conteúdo variado. Ou seja, se a pessoa pratica mais de um verbo nuclear, ele vai responder por um único crime. Diferencie participação moral e material no crime do artigo 122. Pessoal, a participação moral é a instigação, o induzimento, ao passo que a participação material é você fornecer objetos para a pessoa para que tente o suicídio. Terceiro, imagine-se a hipótese daquele casal de namorados que, após decidirem que eliminariam a vida, resolvem fazê-lo com o emprego de um revólver. O namorado aponta-lhe a arma em direção à cabeça e puxa o gatilho, causando-lhe a morte da namorada.
Ele logo em seguida faz o mesmo, atirando contra a própria cabeça. Contudo, embora ferido gravemente, consegue sobreviver. Teria o namorado sobrevivente cometido o delito do artigo 122? Pessoal, claro que não. Porque quando eu falo no artigo 122, a pessoa não pode executar a ação de tirar a vida do outro. Tá? Então, no caso, como ele pegou, tudo bem que havia um acordo entre os suicidas, mas se a pessoa pega a arma e atira na cabeça do outro, isso é homicídio. Isso é homicídio. Tá? Agora, se os dois quisessem morrer em conjunto e cada um pegasse a sua arma e atirasse contra o próprio ouvido e os dois sobrevivessem, os dois iriam responder exatamente pelo artigo 122, tá? Porque nenhum executou a conduta do outro, ok? Pessoal, quarta questão. O que fazer diante de da testemunha de Jeová? Pessoal, testemunho de Jeová é uma situação um pouquinho complicada, porque tem aí a fé. E a gente não pode diminuir a fé do outro, ok? Então nós vamos trabalhar hoje simplesmente com a parte técnica. Então, primeira pergunta. O próprio agente maior e capaz recusa-se terminantemente a receber o sangue. Então veja, suponhamos que eu sou testemunho de Jeová e não quero a transfusão de sangue, não quero que haja contaminação do meu sangue. Neste caso, se eu simplesmente falo que não quero receber o tratamento e vou embora, o médico, pelo fato de eu ser maior, de eu ser capaz, eu simplesmente saio do hospital, o médico não tem como fazer nada. Então ele não vai responder por omissão de socorro, tá? Porque a atitude partiu por parte do paciente que é maior e capaz. Segundo, se os pais, dada a falta de consciência do paciente, não permite a transfusão e a responsabilidade, nós temos várias correntes nesse sentido, tá? Temos brigas, uns falando que não vai responder por nada, com base no texto constitucional, outros vão falar que, neste caso, eles são gratidores, vão responder pelo resultado final, pelo homicídio, tá? Então há essa briga doutrinária. Qual a melhor resposta? A melhor resposta é que os pais são garantidores, tá? São garantidores. Então, tecnicamente falando, eles devem responder pelo resultado final? Sim, tecnicamente falando. Agora, isso num caso para ser levado a júri, principalmente pelo tribunal do júri, lembre que isso é um crime doloso contra a vida, ali o tribunal do júri que vai decidir se é crime ou se não é. E o último, e a responsabilidade do médico diante dessa hipótese? Em relação ao primeiro, já falei para os senhores. Agora, o médico, mesmo sem autorização, ele vai intervir? Pessoal, tem uma justificativa no artigo 146, no constrangimento ilegal. Então, mesmo que o médico constranja a vítima a fazer a transfusão de sangue, nesses casos, se não houver nenhuma outra saída, porque hoje nós temos mecanismos para fazer o tratamento do sangue, para multiplicar esse sangue, mas se não tiver à disposição do médico naquele momento, e o único caso para salvar a vida for exatamente a transfusão de sangue, nesse caso, o médico não vai responder pelo constrangimento ilegal do artigo 146 do Código Penal. Tá bom?